De longe, a cidade parecia um exemplo de civilização avançada para a época. Os muros eram altos, as torres se erguiam sobre as colinas e as ruas principais estavam sempre cheias de vida. Mercadores gritavam suas ofertas em meio a multidões apressadas, enquanto sacerdotes faziam rituais em templos grandiosos dedicados a deuses pagãos. Mas bastava um olhar mais atento para perceber que por trás dessa fachada de riqueza e progresso havia um ambiente de corrupção e decadência. Sodoma e Gomorra não eram cidades pequenas, eram centros urbanos influentes, situados em uma localização estratégica próxima ao Mar Morto. Esse posicionamento favorecia o comércio e a comunicação com outros povos, tornando as cidades pontos de passagem obrigatórios para mercadores e viajantes. A arquitetura era impressionante para a época. Havia palácios, mansões luxuosas, praças amplas e templos majestosos. As casas dos mais ricos eram feitas de pedras polidas, com colunas imponentes e pátios internos decorados com estátuas e mosaicos. As praças eram o coração da cidade. Durante o dia, esses locais fervilhavam de atividades comerciais. Comerciantes negociavam tecidos, joias e especiarias raras. Alguns vendiam perfumes trazidos do Egito, enquanto outros ofereciam tapetes bordados à mão, vindos de terras distantes. Mas à noite, o cenário mudava drasticamente. As mesmas praças que eram usadas para comércio durante o dia se transformavam em locais de festas selvagens e rituais pagãos. Músicos tocavam flautas e tambores, enquanto multidões se entregavam a danças provocantes e cerimônias religiosas que envolviam sacrifícios e práticas imorais. Apesar de todo esse esplendor aparente, a cidade era um caos para quem não pertencia à elite. As ruas secundárias e os becos escuros eram perigosos. Não havia leis que realmente protegessem os mais fracos. Quem era roubado ou atacado dificilmente encontrava justiça. Se um crime acontecia, a vítima muitas vezes era ignorada, enquanto os criminosos continuavam suas vidas sem qualquer punição. Os juízes e governantes estavam corrompidos e só favoreciam aqueles que podiam lhes oferecer algo em troca. Os bairros pobres ficavam afastados das áreas centrais. Nessas regiões, as ruas eram apertadas e sujas, cheias de barracos improvisados. Os moradores viviam em condições precárias, sem acesso a recursos básicos. Enquanto os ricos se banqueteavam em salões de mármore, os pobres lutavam para conseguir um pedaço de pão. E o pior, não havia compaixão. A cultura de Sodoma e Gomorra não incentivava a caridade nem a solidariedade. Pelo contrário, os necessitados eram vistos como inúteis, e ajudar os fracos era considerado perda de tempo. Nas áreas mais nobres, os templos pagãos dominavam o cenário. Eles eram construções gigantescas, projetadas para impressionar. Eram dedicados a diferentes divindades, muitas delas ligadas à fertilidade e ao prazer. Os sacerdotes que administravam esses templos tinham grande influência política e econômica. Os rituais incluíam banquetes extravagantes e cerimônias que misturavam religião com prazeres carnais. Para muitos habitantes, essas práticas eram apenas parte da cultura da cidade, mas, na realidade, contribuíam para uma sociedade cada vez mais decadente. Outro elemento curioso da organização de Sodoma era a ausência de um exército forte. A cidade confiava tanto em sua riqueza e em seus muros altos que negligenciava a segurança militar. Essa arrogância seria um erro fatal mais tarde, quando sua destruição se tornasse inevitável. Por fora, Sodoma brilhava como uma joia. Por dentro, era uma sociedade apodrecida, onde apenas os mais fortes e gananciosos sobreviviam. Uma cidade sem leis, sem piedade e sem futuro. Mas o que acontecia nas ruas era apenas um reflexo do que estava enraizado